tem telefone na linha. Alô, Mosiele. Boa tarde. Boa tarde, Mosiele. Mosiele. Tudo bom, amigo Caio? Tudo bom, minha querida Mosiele? Ô, meu amigo, eu tenho duas dúvidas com o senhor. Dois o quê? Dúvidas. Duas dúvidas. Dúvidas. Sim. A primeira dúvida é o seguinte. Meu esposo vem há alguns anos enfrentando alguns quadros um pouco pesados, da qual fizeram com que ele parasse Eu no trabalho. Parece um pouco a sua vida, certo? Tá, eu não consegui compreender. Repete, por favor, pausadamente. Seu esposo, Ok. seu esposo. O meu esposo, há alguns anos, ele vem enfrentando por alguns quadros, certo? O esposo está enfrentando alguns quadros. Quadros, enfrentando. Falou em quadros, eu pensei que ele estava pintando alguns Não, quadros. é alguma coisa que está acontecendo na Está vida. acontecendo alguma coisa estranha com o seu marido há algum tempo. Cita. Sim, alguns quadros depressivos, de ansiedade, de nervosismo, de pânico, certo? Certo. E ele está vindo atualmente sendo acompanhado por uma psicóloga. Ok. Mas eu lhe pergunto, você acha que eu deveria, junto a ele, procurar um profissional mais a fundo, talvez um psiquiatra, para que pudesse ajudá-lo também, de uma forma com algum medicamento dosado, algo do tipo? Filha, eu acho que se vocês nunca averiguaram por que ele há algum tempo vem sofrendo desses quadros depressivos, ela se mencionou depressão e alguma coisa mais? Ansiedade. Ansiedade. Tá dentro do mesmo pacote, depressão, ansiedade, pânico, mesmo pacote. Ruins, Tudo isso é fruto da mesma nascente. certo? Nasce no mesmo lugar. Agora, vocês não podem e não devem ficar tratando os sintomas. Vocês precisam tentar averiguar a causa. Então, tem dois tipos de averiguamento. Número um, vocês de fato deveriam ir a um psiquiatra, narrar tudo o que está acontecendo, e ele vai pedir alguns exames para fazer medições hormonais, medições de natureza química no seu marido, para ver se ele está com deficiências químicas. Às vezes o que o indivíduo tem num quadro depressivo crônico, que vai virando ansiedade, porque todo mundo em estado de depressão crônica fica ansiosa, porque a pessoa se sente culpada de não estar produzindo, culpada de não estar rindo, culpada de não participar, culpada de não ser feliz, culpada de não render o que rendia, começa a se culpar. E aí surge a ansiedade, uma ansiedade enorme. Quando essa ansiedade se deflagra e o indivíduo continua esbarrando na própria incapacidade e impotência dele, gerados na forma de uma depressão crônica, o que vem a seguir é um estado de pânico, de medo já geral. Como eu vou me manter, como eu vou sustentar a minha casa, como vai ser o meu futuro. E aí o mundo colabora. São notícias de impossibilidades, de dificuldades que nos são dadas o dia inteiro por todos os meios e modos. E um cara nesse estado se acachapa. E aí a gente fica querendo tratá-lo só do lado de fora, sem saber o que está acontecendo do lado de dentro. Por exemplo, desde terça-feira passada, que eu estava com uma dor enorme aqui, ó. Não bati em lugar nenhum, mas estava doendo essa área. Eu apertava, não doía, mas eu passava a mão, ardia e doía e dava um reflexo até aqui atrás. E eu fiquei, não sabia o que era, até que no segundo dia daquela coisa que não tinha explicação, era só aquela dor ardida, eu falei com o meu médico, descrevi os sintomas. Ele falou, ó, você está tendo isso aqui, me mandou de lá uma pesquisa que eu deveria fazer num site médico sério. Eu olhei lá e fiz várias, vi, e ele foi preciso, ele falou, ó, isso vai evoluir para isso, para isso, para isso. É muito angustiante, tem gente que precisa tomar tramal para aguentar a dor. Então, mas vai passar.
aguente que vai passar e tome esses remédios. Eu estou tomando. Estou aqui cheio de dor. Quando eu vou para frente, dói tudo lá. Eu encosto aqui, eu não consigo. Minha única posição é essa aqui, ó. Não dá para eu fazer o programa todo desse jeito aqui. Aí, ou então tem um vácuozinho aqui onde eu encosto. Eu dou uma encostadinha para dar uma aliviada. Enfim, mas se eu não tivesse ido ao médico, o que eu ia estar pensando já uma semana depois, 10 dias depois, sobre o que estava acontecendo aqui comigo? Aí você começa a fazer ilações. Ao invés de fazer ilações, vá ao médico. Narre a história junto com ele. O médico vai mandar pedir vários exames. Façam todos os exames que o psiquiatra pedir. E se ele encontrar deficiências de uma química, de outra química, de um mineral, de outro mineral, às vezes a gente não leva a sério como alguns minerais têm um poder assombroso em relação a produzir nossas conexões de neurônio, de comunicação no cérebro, ou químicas de autoestima, de estímulo, de intensidade adrenalínica. Às vezes o indivíduo está seco, o poço orgânico dele secou. Ele não tem nenhum dos elementos, nenhum dos cálices interiores que o estimulem na caminhada dele antidepressiva. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um psicoterapeuta, para vocês trabalharem a causa. Porque às vezes foi uma causa psíquica que deflagrou o processo neural psiquiátrico. Outras vezes foi uma causa psiquiátrica que acabou produzindo um acanhamento psicológico, um ensimesmamento, uma autoclausura, e o indivíduo entra num estado mental que só trabalha panicadamente contra ele próprio. Aí cria-se um processo de retroalimentação que tem que ser quebrado dessas duas pontas. O psiquiatra de um lado, o psicoterapeuta desse outro lado. É o que eu te recomendo. E aí, Mosiele, o melhor é vocês procurarem uma psicoterapia presencial na cidade de vocês. Eu não sei onde você mora, mas eu espero... João Pessoa, Paraíba. Então, em João Pessoa tem bons psiquiatras, e você pode encontrar uma boa psicoterapeuta. Se você quiser, todavia, fazer via Skype, conversando um olho no olho com ele, com a minha irmã em casa, olha, o e-mail dela é esse, você escreve, se inscreve, ela vai marcar o dia do primeiro encontro com vocês. Se você tiver Skype, vocês vão conversar e ela vai iniciar um processo. Se você tiver um psicoterapeuta de confiança, aí em João Pessoa, procure, mas não deixe de ir ao psiquiatra fazer o que eu estou pedindo, tá bom? Tá, ok. A minha segunda pergunta é justamente parecida, porque a gente procurou uma profissional que se chama Ana Beatriz. Ela já tem alguns livros, alguns programas, e ela é de São Paulo. Então a gente está se organizando para ir até lá. Então o que eu concordo que é realmente necessário a gente fazer toda essa burocracia, ou você acha que um profissional daqui também poderia ajudar? O que você está me dizendo é que essa moça que você está falando, eu não entendi. Ela é o quê? Procurou uma profissional de São Paulo, mas ela não sentiu tanta firmeza assim. Aí ela está perguntando se realmente é mais importante uma pessoa local, uma pessoa... Não, é só por causa da continuidade. Vocês têm dinheiro para ficar indo a São Paulo? Talvez não é? Talvez só uma ida, para dar uma avaliada num primeiro quadro. Agora, quem vai cuidar do seu marido vai ter que ter possibilidade de atendê-lo, seja presencialmente, seja via Skype, atendimento à distância, que eu comecei a fazer em 2003, 2004. Já fiz muito e conheço a eficácia. É praticamente a mesma coisa. Em algumas ocasiões é até melhor, porque a pessoa não perde tempo, entra logo direto nos assuntos. Tem e você é muito mais rápido no atendimento. Então é o que eu tenho a lhe dizer. Que o Senhor Jesus abençoe você, seu maridinho,
que ele se recupere, que o coração dele se levante em esperança e em fé. É o que eu imploro por vocês dois, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com ele esse recorte, tá bom?